O ser humano, ele é a coroa da criação e, se comparado com todos os animais, as alimárias do campo, da floresta, não existe nada que possa comparar-se ao ser humano na sua consciência, na sua inteligência, na sua percepção de si mesmo, na sua percepção do mundo ao seu redor, a capacidade de criar coisas, de descobrir as leis da natureza, desenvolver-se através das escritas e das ciências e da tecnologia. O ser humano, ele é ímpar, portanto. E se eu te perguntar quem é você, quem sou eu, o que você, se você fizesse essa pergunta a si mesmo, o que você encontraria? Quais referenciais você teria para poder falar e definir você, o eu que está dentro de você? Quem sou eu? Esse eu que está dentro de você, você iria dizer para mim que você é fulano de tal, filho de fulano e cicrano, e que é doutor, e que é um faxineiro, um policial, um médico, um engenheiro, e você estaria se definindo como aquilo que você, como sua profissão, como sua filiação, mas você sabe que você é muito mais do que essas definições que você possa encontrar para justificar e definir a sua existência. E você pode perceber que dentro da sua mente existem vozes que falam, isso nós chamamos pensamentos. E todos os seus pensamentos e tudo aquilo que está na mente humana, na verdade, é produzido pelo eu, que nós chamamos e que nós entendemos como eu. Mas eu quero te avisar de antemão que todos os seus pensamentos não são você, não é você, não pode ser você, e você não sabe nem sequer a origem dos seus pensamentos, porque há coisas que você pensa e há coisas que você percebe que não pode ter sido você que pensou, e a ciência também pode imaginar que os seus pensamentos, os nossos pensamentos, são apenas como que coisas físicas que poderiam ser impressas se pudesse ter uma máquina para imprimir os seus pensamentos e as suas ideias, e você teria visto que seus pensamentos é simplesmente uma memória. Os seus pensamentos são provenientes de uma memória. Interessante que a Bíblia fala que antes que haja em mim palavras, tu me conheces e me sondas. Independente do que você acredita ou não, a ciência afirma que os pensamentos não são formados na mente e que eles também não podem definir de onde eles partem e como eles penetram nesse receptáculo que é o cérebro. Então perceba uma criança quando ela nasce e ela vem desprovida de toda e qualquer proteção, de qualquer capacidade para poder se desenvolver. E ela vem com aquele, às vezes você pega uma criança no colo, ou mesmo avista uma criança na cama, e aquela criança banguela, sem dente, ela sorri para você. E você se perde de emoção diante daquele quadro, daquela inocência que desabrocha em sorriso. E eu te pergunto, como é que aquela criança que nasce e que não tem poucos dias de vida consegue te dar um sorriso banguelo e te impactar daquela forma? E como é que aquela criança tem a noção de que aquele sorriso é algo que está satisfazendo e agradando a ela? E quando ela sente fome, ela chora e grita, e se alguém de repente faz um barulho excessivo, ela se desespera.
Como é quem que ensinou para essa criança essa noção de medo, de alegria, de tristeza, capazes de poder te cativar e te dar aquela perspectiva de amor profundo por aquele filho, por aquele bebê que é tão inocente e que com aquele sorriso, pode ser o sorriso mais feio que tem, no entanto, produz uma alegria profunda no coração de quem recebe aquele sorriso. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. E você cresceu e gerou e aprendeu e interpretou a vida de diversas formas daquilo que você pôde interpretar. E eu posso te fazer eu vou te falar, eu não queria te falar, mas eu vou te dizer que toda essa bagagem cultural que você tem não é você simplesmente assimilou isso em memória, e eu vou te dizer que tudo que você aprendeu não é você, e que seus pensamentos também não são você. Então, o que de fato é o eu que habita dentro do ser humano. E eu vou para poder te ajudar a pensar. Imagina que você seja uma criança que está ali, aqui nascida no Brasil, e que alguém vem, te rapta e te leva para morar na China, no meio daquele pessoal de olhos fechados, com a cultura búdica, que vai adorar o budismo, que vai seguir o budismo, o hinduísmo, ou qualquer outra religião, o shintoísmo no Japão, e te enche com uma carga cultural que é totalmente diferente da do Brasil. Eu te pergunto que aquele ser que cresceu numa outra cultura, que deveria ter crescido aqui, cresceu em outra cultura, seria você? Então passa a pensar o seguinte, que toda experiência terrena que você possa passar e aprender simplesmente é complemento à sua personalidade, que não é você. O seu verdadeiro eu está dentro de você, prontinho e assimilando tudo e formando ideias e conjecturas, e que você pode também mudar. É o que muitos cientistas dizem que é a plasticidade do cérebro. É a capacidade da pessoa poder mudar a sua realidade apesar de tudo que te aconteceu. Mas nós estamos tão presos ao que nos aconteceu, emocionalmente tão envolvidos, que as emoções criadas, os sentimentos produzidos transformaram a nossa existência como se nós fôssemos aquilo que nós pensamos que somos. Então diz um texto da Bíblia que fala: o homem é aquilo que pensa. E você também deve ter percebido o sofrimento interno que ataca e atinge a grandes, a ricos, a pobres, a milionários, e todos são vítimas da dor da existência, porque Deus colocou no coração do ser humano, no espírito humano, a insatisfação. Então a pessoa ganha 1 milhão, ele quer 2 milhões, quer 3 milhões, o cara, uma nação que ela está lá cheia, próspera, rica, ela quer dominar a outra, até querer dominar todo mundo. Isso é o desejo de dominação, isso é a insatisfação colocada no coração do ser humano. Isso é bom em certo ponto, mas é negativo quando isso passa a ser algo que vai produzir a exploração do ser humano pelo ser humano. Mas existe a dor da existência e você não sabe lidar com isso. E você vem na sua mente pensamentos bons e vem pensamentos ruins, e vem sentimentos bons e vem sentimentos ruins, e você, às vezes, pensamentos que te faz corar de vergonha, e que se fosse passado um filme da sua vida, você poderia dizer: que vergonha, sou eu. Isso aí, toda essa desilusão, todo esse desencanto com a vida, sou eu. E há pessoas que eles são muito vítimas dos pensamentos negativos, daquilo que a psicologia chama de sombra. A sombra nossa. Então nós somos compostos da luz e das trevas, isso está dentro de nós. Nós somos o próprio bem e o próprio mal, e existe a possibilidade de nós também podermos escolher entre umas coisas e outras, e nós seremos aquilo que nós alimentamos.
Existe um mundo de possibilidades infinitas dentro do ser humano, mas nós só podemos ser isso aqui porque nós produzimos o que somos, aquilo que nós permitimos que possa passar nessa peneira da vida. Mas o verdadeiro ser está dentro de você, que é a sua consciência, e você pode aprender uma coisa: você não faz nada nessa terra enganado, ninguém consegue te enganar, seu marido não consegue te enganar, sua esposa não consegue te enganar, seus filhos não conseguem te enganar, e você também não consegue se enganar. Você pode até tomar a atitude de que foi enganado, de que foi ludibriado, mas você sabe que cada passo que você deu e que as outras pessoas que te cercaram, todas elas, ninguém te enganou, porque você teve a capacidade de discernir em algum momento. Você pôde discernir que estavam furando os seus olhos, que estavam te traindo, te enganando, ludibriando, mas você se fez de besta. Então, esse é também um sofrimento humano. Se você olhar para a natureza e olhar para a África e olhar para as florestas, você vai ver sofrimento em todo lugar. O sofrimento daquela zebra, do gnu, do bode, da cabra, da ovelha que é dilacerada pelo leão, por aqueles felinos que chegam e destroem, e rasgam aquela criatura e comem ela em vida ainda, arrancando pedaços. Você pode ver que o calor, o frio, a fome, a sede, a que tudo é submetido, é um sofrimento só. E a Bíblia diz que a criação geme. Há um sofrimento para todos nós que estamos debaixo do sol. E por mais otimista que você seja, há momentos que você, estando sozinho, você começa a perceber que o sofrimento bateu, mas você sabe administrar isso. E às vezes você não liga para o que seus sentimentos mais. Mas esse sofrimento é a forma como Deus, a natureza, encontra para poder fazer você crescer e mostrar quem você realmente é. É isso que acontece. Esse sofrimento da alma nada mais é do que Deus falando e te provando para você que espécie de pessoa habita esse corpo. Porque nem a sua cultura é você, nem tudo que você aprendeu é você, porque há filhos que têm um comportamento totalmente diferente dos pais, há pessoas que estando em uma nação muçulmana ou uma nação cristã e que tem um comportamento e fé totalmente diferente daquilo que foi ensinado. Então você é a sua própria consciência e você pode saber com certeza que nesse tempo de sua vida você nunca foi enganado por essa dor e você sabe que tipo de pessoa habita esse corpo. E você vai ter que aprender uma coisa, que nessa evolução da vida, toda essa dor é para te trazer a realidade, é para te mostrar quem você é na verdade. Quem nós somos na verdade é aquilo que está lá dentro, no mais profundo do nosso ser. Então, reportando aquela criancinha e voltando à idade, nós vamos buscando quem nós somos. Mas a cada dia que passa, você pode perceber que é um dia diferente e cada dia você está um pouco diferente. Às vezes você está casado, você está namorando, você está trabalhando e de repente aquelas coisas, essa situação que você está envolvido já não te agrada, não te satisfaz mais. Você já não conhece mais os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, a sua religião, a sua fé, a sua profissão. É porque você foi mudando e você vai mudando e vai mudando e vai mudando e vai mudando, porque você na verdade não é isto que você pensa que é. É interessante isso, né?
Mas imagina que um dia Jó, um homem rico, acostumado às iguarias, e um dia ele disse num salmo lá, no salmo não, ele disse no livro de Jó, ele falou: as coisas que eu detestava, que eu tinha nojo, hoje são o meu alimento. Portanto, o que você está fazendo da sua vida e o que está acontecendo com você e as transformações que está sofrendo, você está passando por essas transformações. Isso tem te trazido benefício ou você está no estado de Jó, comendo os lixos e tendo que achar bom? Eu não sei a sua situação, mas o sofrimento que todos nós passamos é simplesmente para a nossa realidade. É o nosso grande espelho, é como cada um se comporta diante da carência, da falta, da dor, da amargura, da alegria, da riqueza, da fartura, das oportunidades. E você não pode se enganar. Você não tem poder de se enganar, porque a sua consciência não permite, a sua consciência é única com Deus, para com Deus, e ela te revela e fala todas as coisas as quais você precisa saber para ter um comportamento à altura daquilo que é exigido pela lei de Deus. Não estou falando da lei dos homens, estou falando da moralidade como absoluta, vinda da propriedade maior que é Deus. Então, nesse sofrimento, nessa jornada, você tem crescido ou você tem evoluído para estar se sentindo como o próprio demônio? Ou você evoluiu para se sentir um anjo na presença da vida, que é Deus? O que o sofrimento tem te ensinado? Eu não estou falando de sofrimento como uma coisa de vitimismo, não. Eu estou dizendo que todo ser humano sofre. O homem mais rico ao mais pobre. E não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem situação que satisfaça o abismo, a fome, a sede. Não há nada que possa preencher esse vazio humano, senão a presença de Deus na vida da pessoa. E isso é tão profundo que, se essa presença não for renovada, todos os sentimentos negativos voltam. Então você tem que estar sempre tendo um comportamento para que buscar a presença de Deus, para estancar a sua sede, para completar o seu vazio e para te nortear, para te dar um norte, para que você não se perca na imensidão dessa vida.